Seja muito bem-vindo à nossa celebração Ebenezer. Eu convido você aí na sua casa a se levantar ou sentado mesmo, mas com o coração prostrado diante do Senhor. Vamos celebrar essa Páscoa, vamos celebrar que o nosso Senhor vive. Amém? Amém. Vive, Ele vive, glorificado está. Vive, Ele vive, Rei Jesus, o Rei ressuscitou. Aleluia, oh, 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 aleluia, oh, 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 aleluia, oh, 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 aleluia. Morte, onde está? O Rei conquistou. Ressurreto Deus, ressurreto Deus, brilha como o sol. O medo atravessou, nos fez vencedor, nos fez vencedor, sim. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Jesus seja exaltado, servimos ao Deus vivo. Vive, Ele vive, glorificado está. Vive, Ele vive, Rei Jesus, o Rei ressuscitou. Aleluia, oh, 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 aleluia. Ressurreto Deus. Ressurreto Deus, brilha como o sol. O medo atravessou, nos fez vencedor, sim. Oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Jesus seja exaltado, servimos a Deus vivo. Ele vive, glorificado está. Vive, Ele vive, Rei Jesus, o Rei ressuscitou. Declarar seu poder. Seu poder, derrota todo o mal. Seu poder vive em mim. Seu poder, derrota todo o mal. Seu poder vive em mim. Seu poder, derrota todo o mal.
A primeira Páscoa celebrada é relatada na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12, versos 1 a 28. Ela comemorou a libertação do povo de Israel da escravidão e o começo de sua caminhada em direção à Terra Prometida. Os símbolos dessa festa eram o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Apesar de ainda serem escravos, eles participavam da festividade prontos para seguir em frente, pois a promessa de libertação era certa e logo seria cumprida. Um fato marcante dessa história é que o sangue do cordeiro que era sacrificado era passado nos batentes das portas dos hebreus. Este ato garantia grande livramento àquela casa, pois a Bíblia relata que, obedecendo à instrução de Deus, o filho primogênito daquela casa não seria morto. Pense no significado dessa festa para aquele povo. Tinha a ver com liberdade, uma nova vida sem as correntes que o subjugavam. Ao celebrarem a Páscoa, seus pensamentos iam além da própria festa, pois o rito anunciava o dia em que o Messias seria enviado para livrar o seu povo da opressão do pecado. João Batista, ao contemplar Jesus vindo em sua direção, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Todas as esperanças estavam agora concentradas naquele que levaria os pecados do mundo e traria perdão para os que crescem nele. No dia anterior à sua morte, Jesus celebrou a ceia do Senhor com seus discípulos, conforme 1 Coríntios 11, 23 a 29. E segundo o apóstolo Paulo, este emblema deveria ser celebrado pelos cristãos, como memorial até a sua volta. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Jesus morreu no Monte Calvário. O Cordeiro de Deus, ao derramar seu sangue, morreu em nosso lugar, nos dando um imenso presente, a libertação da culpa e o perdão dos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário traz para nós um novo significado. Não mais uma libertação temporal, a sair de uma terra neste mundo para outra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Este é o significado bíblico da Páscoa. Nós éramos prisioneiros do pecado. E através da sua morte, Jesus Cristo nos dá a oportunidade de, pela fé, olharmos para frente. Caminharmos para o lar que Ele mesmo preparou para nós. Christos vos cres. E você responde: Voistino vos cres. Essa é a saudação bem tradicional da nossa igreja, por causa da nossa herança dos irmãos russos, que nos abençoaram, principalmente no começo da nossa história, há 80 anos atrás. E estamos celebrando a Páscoa com essa saudação russa que diz: Cristo ressuscitou, e que você responde: verdadeiramente Ele ressuscitou. É maravilhoso poder celebrar a Páscoa de Cristo. Essa é a data mais importante do nosso ano cristão, seguido logo do nascimento de Cristo. Mas lembramos que hoje Cristo ressuscitou. Já celebramos o nosso café da manhã, diferente porque estamos nessa época de pandemia, mas é muito bom que estejamos juntos para o nosso culto de Páscoa, lembrando a alegria da ressurreição de Cristo. E assim a gente canta, a gente celebra, a gente conta essa história como as famílias contaram agora. E a gente não pode deixar de marcar esse dia como um dia muito especial para todos nós. Dia da nossa fé como uma fé real e verdadeira, porque Cristo ressuscitou. Isso é maravilhoso.
Eu quero orar com você para a gente começar esse culto. Feche seus olhos, vamos orar juntos? Senhor meu Deus, recebe-nos na Tua presença, cada vida, cada irmão, em cada situação, alguns felizes, alguns preocupados, alguns ainda muito tristes por muitas situações que estão acontecendo. Mas olhamos na eternidade, vemos um Deus que governa no tempo e na história. Vemos um Deus que abençoa, que ama, que cuida, que derramou graça e muitas misericórdias sobre nós. Por isso estamos alegres. Essa graça foi alcançada por Cristo na cruz e foi derramada a nós. Por isso te louvamos. Esse é um culto em que celebramos a grandeza do nosso Salvador Jesus, que foi naquela cruz por nós, mas que saiu da sepultura, vivo e ressuscitado, para a eternidade. Nós louvamos o Senhor pelo nosso Salvador. Recebe-nos nesse culto para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que bênção estarmos juntos, irmãos. Que alegria poder celebrar esse dia com você. Quero ler um texto bíblico da Palavra de Deus, que está no livro de João, no capítulo 20, os versículos 12 e 13, e diz assim: E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. É uma situação de suspense, porque Jesus não está lá naquela sepultura. Elas ainda não entenderam, mas o que nós celebramos é essa ressurreição e como isso vai ser entendido, pregado e falado ao longo da história. Como estamos felizes. Por isso precisamos celebrar e cantar ao Senhor. Vamos cantar juntos? Amém. Nesse momento vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus, declarar que Ele é santo, digno de todo louvor, aquele que ressuscitou e Ele vive para sempre. Amém? Convido a você a se colocar de pé e junto vamos declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se o teu perdão nos alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare nessa noite, no altar de adoração. No altar de adoração, esteja sempre exaltado. Declare. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu.
coração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Que possamos declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele se entregou naquela cruz, como podemos ver lá em Filipenses 2, que Ele deixou a sua glória, o seu esplendor, e veio como forma humana, como servo, e se entregou ali naquela cruz por mim e por você, e no terceiro dia Ele ressuscitou, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nosso Deus, a qual servimos, a qual adoramos nessa noite, e que possamos declarar nessa noite, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Todo o poder das trevas vencido foi. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, se abriu e nada vencerá seu grande amor.
ressuscitou, o nosso Salvador. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, somente a ti, Senhor. Cantamos aleluia, ao Rei dos Reis, o Cordeiro venceu. Declaramos ao Pai, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre E nós vamos declarar nessa noite que preciosa é essa graça que nos alcançou, a Jesus Cristo que se entregou por cada um de nós. Declare comigo essa canção. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação, a graça me outorgou. Sem mais grilhões, livre hoje sou. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. Tua graça chove sobre mim, preciosa graça, oh, sem fim.
graças deu meu Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Sem mais grilhões, livre hoje sou. Meu Deus, meu Salvador me resgatou. Tua graça chove sobre mim, preciosa graça, amor sem fim. Sem mais grilhões, livre hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu imenso e infinito amor, ó Pai. Tua graça chove sobre mim, preciosa graça, amor sem fim. Os mil atravessei e a graça me valeu, e são e salva agora irei ao santo lá no céu, ao santo lá no céu. Bom, se você já conhece a história da Páscoa, ó, parabéns! Mas se você ainda não conhece, então acompanha aqui com a gente, tá bom? Vamos lá? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Ele se afastou deles, olha só, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. E Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Pilatos, vendo que Jesus não era da jurisdição dele, levou-o até Herodes. Herodes interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Vendo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. E Pilatos decidiu fazer a vontade do povo. E o que o povo disse? Ele libertou um homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles.
Dois outros criminosos também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E havia uma inscrição acima dele, que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. Havia um homem chamado José, que era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda havia sido colocado. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Quando chegaram lá, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, apareceram e falaram para elas: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E Jesus aparece aos discípulos e a muitas pessoas e permanece 40 dias até subir aos céus. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado-nos, o Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus
Messias, o justo se entregou. Não foi o fim. Não foi o fim. Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Minha alma. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Meu Deus, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Meu Deus, o que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, e em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará.
Irmãos, que alegria a gente celebrar com as famílias, cantando, louvando a Deus, vendo o trabalho da nossa EB Kids de contar a Páscoa. Durante todos esses dias atrás, inclusive, toda quarta-feira, uma história sendo acrescentada a outra. E se você não viu, você perdeu, porque eles vieram contando a história da Páscoa já há várias quartas-feiras passadas. Você pode ver todos os vídeos. E assim a gente celebra com muita, muita alegria esse dia. Mas é óbvio que enquanto estamos aqui, nós passamos dificuldades e precisamos das orações, das intercessões, dos recursos financeiros que você tem abençoado, que você tem sido fiel. E nós queremos agradecer pela sua vida, pela sua contribuição e orar pelas vidas dos nossos irmãos. Temos ainda o luto da família, da Esther, do Silas, a Sara, a Dona Ivoninha, que todos eles perderam o Isnaldi e nós, junto com eles, sofremos essa perda. E temos também a situação da família do Duche, pela qual nós queremos orar, e queremos que o Senhor os abençoe, queremos que o Senhor esteja presente ouvindo as nossas intercessões. Nós esperamos o bom caminho de Deus na vida de cada um de vocês. Então por isso nós queremos pedir que Deus acompanhe neste momento difícil também. Irmãos, tem muitas outras pessoas pelas quais nós temos orado. Oramos durante a semana, novamente com a Henriqueta, sobre o talão. Nós temos orado todos os dias. Temos orado por outros irmãos, temos muitos casos pelos quais nós temos orado. Temos irmãos desempregados, irmãos que estão esperando respostas, temos irmãos passando dificuldades, mas estamos juntos. Vamos cuidar uns dos outros. Como os irmãos cuidaram de mim no tempo que eu e a Cláudia estivemos aqui com muitas dificuldades, os irmãos cuidaram nas orações, os irmãos trouxeram alimento aqui para casa e a gente não passou dificuldade, a gente mal conseguia sair da cama, mas a gente via o carinho dos irmãos, o cuidado, a presença de Deus. Deus providenciou que o Vinícius estivesse bem e ele pôde ajudar a gente aqui para receber o que os irmãos mandavam e a gente podia se alimentar um pouquinho e as nossas filhas, ainda que à distância, também cuidando da gente. Irmãos, Deus abençoou muito a gente. Nós queremos que esse mesmo carinho chegue a cada um dos irmãos. E uma das maneiras de fazermos isso é quando intercedemos. Eu convido você a interceder por vários irmãos que estão em dificuldades, alguns que estão com Covid, alguns que estão em lutas. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e ore junto comigo pela sua vida, pelas famílias, pelos irmãos. Vamos orar. Deus querido, o Senhor conhece o nosso coração e as nossas dificuldades. O Senhor sabe o que cada família está passando. E nós agora nos colocamos diante de Ti, para que o Teu amor real e verdadeiro, assim como foi a Tua graça apresentada naquela cruz e na ressurreição de Cristo, pedimos que as Tuas misericórdias cheguem para essas vidas pelas quais citamos, pelas vidas pelas quais lembramos agora nas nossas mentes e colocamos, ó Deus, diante do Senhor com todo o nosso coração, nomes, pessoas, situações, todas elas diante do Senhor. Oro com os meus irmãos, para que essas misericórdias do Senhor sejam bem verdadeiras em cada vida. Que haja um cuidado especial vindo do céu sobre as vidas dos meus irmãos, sobre essas famílias em dificuldades, em tristezas, em angústias, que sintam a Tua presença, a presença do Espírito Santo Consolador, que sintam, ó Deus, a Tua participação, trazendo novos caminhos, cuidando das vidas, das pessoas, dos nossos filhos, dos netos, cuidando das pessoas que amamos e que temos colocado nas nossas orações. Ó Deus, para nós é muito importante que o Senhor nos escute, porque entendemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É ela que nós queremos para nós. Mas queremos ser escutados pelo Senhor naquilo que queremos, nos nossos anseios, naquilo que esperamos, para que a Tua vontade se realize em nós. Amamos a Ti e oramos juntos e intercedemos pela vida das pessoas. Cremos no Senhor e nos apresentamos como igreja diante de Ti. E como ministro do Senhor, oro por cada vida, cada pessoa, cada pedido que tem chegado até nós, que temos orado diariamente, por cada família nas suas dificuldades. E pedimos a Tua bênção e oramos e os apresentamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. As mulheres estavam preocupadas. Chegaram lá, não encontraram o que acontecia com o nosso Senhor. Mas o texto de Mateus, capítulo 28,
continua com a explicação do que aconteceu, o que alegrou demais essas mulheres, fez com que elas saíssem e contassem para os outros discípulos. Diz assim o texto bíblico: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Graças a Deus pela palavra de Deus, que se torna verdade todos os dias, na história do mundo, da existência, mas também nas nossas vidas. E agora quero estudar a palavra de Deus com você. Quero ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, chamamos de Escrituras Sagradas, é a revelação de Deus para as nossas vidas. E quero contar um pedacinho dessa história, que está no livro de João, capítulo 20. E para mim é muito importante que você acompanhe e participe, leia na sua Bíblia, que você veja como Deus está se manifestando em nosso favor e como Ele se propõe em apresentar para a gente o plano dEle, como Ele realiza o seu plano e faz acontecer de verdade. João capítulo 20, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 9, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava como os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Irmãos, as histórias elas vão se completando e os detalhes vão aparecendo em cada um dos textos bíblicos que a gente lê. E a gente vai vendo que cada um dos escritores apresenta um detalhezinho ou uma maneira de ver, alguma questão importante que cada um deles quer destacar. E nós vamos vendo como a história de Cristo é maravilhosa e como ela impacta as pessoas. E quando vemos essa manifestação de Deus tão maravilhosa, a ponto de apresentar o que Jesus fez por nós, e esse poder de Deus de ressuscitar Cristo dos mortos, sendo que Ele se entregou sem pecado por nós. Que maravilha essa história de Deus e da grandeza desse nosso Salvador. É um Salvador que se entrega sem pecado, de uma maneira vicária, no nosso lugar. Ele vai porque nós já tínhamos pecado, e se morrêssemos então não haveria salvação. Mas Jesus vai no nosso lugar. Os discípulos o acompanharam durante todo o tempo do seu ministério, talvez logo lá depois do comecinho, onde Jesus foi batizado por João, havia passado pela tentação no deserto, e aí ele chamou os seus discípulos que caminham com ele, mas parece que eles não entenderam todas as situações. Jesus explica algumas vezes, mas aquilo não fica bem evidente para eles. Mas o que é muito interessante nessa passagem é que as mulheres foram lá contar para eles, porque já era o segundo dia que Jesus havia morrido, e talvez as esperanças tinham ido embora junto com Cristo quando ele foi sepultado. Talvez as esperanças deles de alguma coisa grande, verdadeira e que durasse, talvez estivessem mortas nos seus corações. Talvez aconteça isso com a gente também, muitas vezes. Nós entendemos o que Cristo quer dizer, nós entendemos o que Cristo quer fazer, mas parece que a gente não entende as Escrituras. A gente já leu, a gente já viu. E a gente pode falar de vários assuntos. Falamos da fé, falamos do pecado, falamos de arrependimento, é tão básico. Falamos de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, como todas as coisas vão terminar, a grandeza de Cristo, finalmente reconhecido por todo mundo, de todos os tempos,
diante de todas as forças e poderes celestiais, da parte de Deus, da parte dos anjos, mas também da parte de Satanás e dos seus demônios, e Cristo vai ser reconhecido na sua grandeza, e tudo está lá nas Escrituras, e parece que nem sempre a gente entende. Parece que a gente também está como os discípulos. As situações estão aí, mas as circunstâncias parecem apagar a nossa fé muitas vezes. Parece que o dia a dia e as nossas necessidades, elas têm uma grandeza maior do que a eternidade, o poder de Cristo, a salvação que Ele proporcionou para a gente. Portanto, a data da Páscoa para nós é muito, muito importante. Para lembrarmos essas grandezas que são espirituais e eternas. Elas são maiores do que todas as coisas que estamos vivendo. E acho impressionante como aquilo foi impactante para eles. Uma esperança, porque elas vieram dizer, aconteceu alguma coisa, o corpo de Jesus não está lá. E eles saem correndo, e Pedro, e provavelmente João aqui vai correr junto com Pedro, e eles querem chegar logo, eles querem ver essa situação. E João chega primeiro, mas parece que João está um pouco receoso, e ele chega só até a porta do sepulcro e não entra. E como nós sabemos, Pedro é mais atirado, é mais espontâneo, ele não pensa muito, ele já vai entrando, e quando ele entra ele vê. E porque Pedro entrou, aí parece que João toma coragem, entra também. Agora tem alguém comigo, né? Que bom, como é importante a gente estar junto. E aí João entra, e aí ele vê. O que é muito interessante nesse texto, que é o tema da nossa mensagem, é que ele viu e creu. Mas o que ele viu? Ele viu que Jesus não estava lá. Esse é o ponto mais importante, irmãos. E aqui há um contraste muito grande que você pode ver no mesmo capítulo, provavelmente a partir do versículo 24, a história de Tomé, que vai dizer para os seus irmãos discípulos que alguns tinham visto Jesus, ele não tinha visto. Ele falou, Jesus apareceu, Jesus está vivo. E aí Tomé fala para eles assim, só se eu realmente vir a Cristo aqui, senão eu não acredito. E aí quando Jesus aparece finalmente, numa outra oportunidade, provavelmente uma semana depois, Jesus aparece de novo, aí Tomé diz, olha, é verdade, ele está aqui. Porque Jesus, quando chega, é o próprio Jesus que já toma a iniciativa e falou, Tomé, vem cá, põe a mão aqui para você ver. Aí que Tomé vai crer. Mas nós estamos num contraste aqui entre Tomé e João. João, o que ele viu foi que Jesus não estava lá. O que ele viu é que aquilo não estava ali. O que ele viu foi a falta das coisas. O que ele viu foram as promessas realizadas. O que ele viu é se cumprir as Escrituras. E aí ele creu. Então, na verdade, o que ele viu foi o vazio. E quando ele viu o vazio, ele creu na palavra. Ele não viu no que ele não creu no que ele estava vendo, mas porque ele viu que Jesus não estava ali, ele creu no que Jesus tinha dito. Já Tomé não. Já Tomé também tinha sabido das informações, os discípulos falaram, mas ele não creu. Ele só creu quando viu o próprio Jesus. Que contraste difícil. Mas eu quero dizer para vocês que as circunstâncias da vida e as situações parecem que também vão mostrar que Jesus não está lá. Muitas vezes a gente vai olhar o vazio, como João viu. Isso não significa que as promessas de Deus não estão sendo cumpridas, isso não significa que acabou a história do Cristo, que acabou a oportunidade de crermos, é justamente o contrário. O que nós vamos ver é que há um Cristo que governa sobre todas as coisas. Nós estamos, principalmente no nosso país, vivendo um tempo tão difícil entre os poderes públicos, e há uma competição política entre todos eles, entre as polaridades políticas, entre os governos. E nós vamos vendo que a gente está perdido tanto quanto eles, porque a gente não consegue tomar uma orientação e seguir uma orientação, e a gente fica apavorado, porque quando a gente pensa que a coisa vai melhorar, começa a piorar. E a gente começa a olhar para eles e desacreditar cada vez mais, porque os sinais que eles dão para a gente é que nós não podemos acreditar nas suas palavras, nem nas suas ações.
E por mais boas intenções que tenham, se é que tem de verdade, a gente não consegue acreditar neles. Os seus atos, as suas palavras se contradizem o tempo todo. E eles vão mostrar uma verdade. Todos nós somos humanos e precisamos muito de Cristo Jesus. E o fato de Jesus não aparecer aqui e dominar tudo não significa que Jesus não está aqui ou que ele não está sabendo, mas significa que ele está cumprindo a sua promessa. Haverá o dia em que Jesus se assentará no seu trono e governará todas as coisas. Mas esse dia não chegou ainda. Porque esse dia não chegou, não significa que isso não vai acontecer. Foi isso que aconteceu com João. Ele não viu Jesus, ele viu que Jesus não estava lá. E é isso que manteve a sua fé, porque ele sabia que a palavra estava sendo cumprida. E eu quero conclamar você para acreditar nas grandezas de Cristo Jesus e da palavra de Deus. Porque ainda que Jesus não apareça agora, não significa que ele não vai voltar. Sim, ele vai voltar. Assim como os discípulos viram a sua ressurreição e puderam lembrar daquilo que Jesus tinha dito. E puderam lembrar que quando ele disse da grandeza, que em 3 dias ele reconstruiria o templo, e que não era aquele de pedras, mas era esse templo onde realmente e verdadeiramente estava Deus, o seu Espírito, e ali estava a Trindade bendita entre os homens. Foi esse tempo que Jesus ressuscitou, esse tempo que Jesus reconstruiu, as suas promessas foram cumpridas. E agora nós precisamos olhar e ver que ainda que as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem, ainda assim todas as coisas estão se cumprindo exatamente como Jesus disse, até que Ele volte. Hoje nós olhamos para trás e lembramos da sua grandeza, de ter morrido por nós, e da sua grandeza de ter ressuscitado e saído daquela cruz, saído da sepultura e apresentado a sua grandeza. Mas precisamos olhar também para frente. E quando lembramos do Cristo ressuscitado, significa que Ele provou todo o seu poder, a sua palavra, as suas intenções e as suas promessas. E ainda as próximas promessas também serão cumpridas. E que Ele voltará. E que Ele buscará aqueles que creem, buscará a sua igreja, aqueles que creram no que Ele disse que é, no que Ele disse que faria, no que Ele disse que aconteceria. Havia muitas pessoas que seguiam a Jesus, mas continuavam a não entender nada. Muitas pessoas que lamentaram sobre Jesus. Algumas que até se alegraram com a sua ressurreição, mas que não eram realmente seus seguidores. Eu quero conclamar você a ser realmente um seguidor de Cristo, a ser chamado cristão. Que as pessoas vejam em você uma fé verdadeira em Cristo Jesus, naquilo que compete o seu coração, algo lá no interior, mas também naquilo que compete à sua vida, às suas decisões, a sua maneira de agir, a maneira como você fala com as pessoas, a maneira como você cuida da sua vida, da sua família, que isso seja também percebido pelas pessoas. Porque elas vão dizer assim, mas você está vendo esse Jesus por aí? E você diz, não, eu não estou vendo. E é justamente esse o ponto. Eu não posso ver, mas posso ver as suas palavras sendo cumpridas dia após dia. Cada uma das suas promessas e a sua grandeza sendo revelada. E é nisso que eu creio. Nós não queremos ser como Tomé, mas queremos ser como João. Que ao olhar aqueles sinais de lençóis dobrados, esse João pôde lembrar da grandeza de Jesus, de ter saído da sepultura. Agora nós olhamos para os sinais da ressurreição de Cristo, das suas palavras, das coisas que estão acontecendo. Lembramos, Jesus está para voltar, Ele buscará a sua igreja e reinará no seu trono de glória, e todos reconhecerão, e todo joelho se dobrará para dizer e para reconhecer que só Jesus é Senhor. É por isso também que celebramos a ceia. Por isso que para nós a ceia é tão importante. Eu vou convidar você a pegar os itens da ceia para que a gente possa celebrar junto. Mas antes, eu vou pedir que você tenha um momento de oração. Que você tenha aí um momentozinho no seu coração para avaliar como está a sua fé, como está a sua vida. Como está a sua fé em Cristo Jesus, a ponto de crer nas coisas que já aconteceram e nas coisas que Ele disse que vai acontecer. Faça uma oração agora. Se coloque diante de Deus, se apresente ao Senhor. O texto bíblico diz para nos examinarmos, para verificarmos como anda a nossa fé. Se houver necessidade, arrependa-se.
Confesse o seu pecado, confesse a sua falta de fé diante do Senhor. Coloque o quanto somos realmente pequenos e quanto precisamos da ajuda de Deus para que a gente possa crer e possa entender tudo o que Ele está fazendo. Mas não deixe de crer em Cristo Jesus. Não deixe de fazer um exame agora. Não deixe de apresentar a sua vida ao Senhor. E assim nós vamos ter esse momento especial, porque nós que cremos nas promessas, nós que cremos inclusive na sua vinda, na sua segunda vinda, nós celebramos a ceia do Senhor e ela é tão importante para nós. Então agora feche os seus olhos, cada um no seu lugar aí, se você estiver com a sua família, fique aí no seu cantinho, feche seus olhos, um momento de oração com Deus. Eu também preparei aqui os itens para que a gente possa cear juntos. Eu me alegro por, ainda que tenhamos toda a dificuldade de estar juntos, mas continuamos unidos, celebrando e lembrando do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição e das suas promessas. O texto bíblico que nós sempre lembramos foi o ensinamento do apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 11, quando ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e eu vou pedir que você pegue o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus ensinou que o seu corpo é como o pão, o alimento mais básico. O seu corpo foi dado por nós, para que nós tivéssemos vida e sobrevivêssemos às condenações, à morte, ao pecado. O seu corpo foi dado no nosso lugar e por isso nós temos vida. E Ele nos ensinou então que esse pão representa essa vida que Ele nos deu. Por isso na ceia temos esse pão e comemos. E hoje, muito especialmente, lembramos com gratidão desse amor de Deus. Comamos. O texto continua dizendo: semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus também estabeleceu uma aliança com nós. Assim como Deus estabeleceu com Abraão e a sua descendência uma aliança de terra, de povo, de nação, assim Jesus Cristo também estabelece uma promessa, uma aliança conosco, de que nós seremos o seu povo e de que nós iremos para o seu reino, de que nós somos o sacerdócio santo, a nação escolhida, o povo adquirido. E essa aliança que Jesus faz conosco é algo que celebramos quando lembramos do seu sangue que foi derramado na cruz. Sempre uma aliança importante, havia o derramamento de sangue para simbolizar a grandeza daquela aliança. Assim Jesus vai naquela cruz, derrama o seu sangue por nós, para que essa aliança fosse real e verdadeira. Assim, essa aliança foi oferecida. Bebamos. Que alegria para nós ver a grandeza de Deus sendo manifestada de tantas maneiras. Que alegria para nós celebrarmos, para lembrar que Ele vai voltar. E o texto continua dizendo: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Salvador, Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor esteja na sua vida, no seu coração. Que haja alegria com você, a sua família. Que venham terminarmos assim, celebrando diante de Deus, comendo juntos o pão e tomando o cálice para lembrar essa aliança que Jesus estabeleceu conosco. Quero orar e finalizar esse culto e abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Deus querido, te glorificamos pelas tuas bênçãos, por esse culto, por estarmos juntos como família. Recebe cada vida, cada irmão,
cada pessoa, Deus, que esteve presente conosco. Recebe a nossa Igreja Batista Ebenezer, que ama tanto o Senhor, é uma igreja que glorifica o Teu nome, que vive pela Tua palavra, que ama essa palavra do Senhor. Nós Te engrandecemos e celebramos essas promessas de Jesus, algumas cumpridas já, outras esperando o tempo certo, e nós continuamos crendo e glorificando o nome do Senhor. Recebe-nos e abençoa-nos. Eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus e os abençoo como ministro do Senhor. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe.